processo de ascensão, gente, não é uma coisa simples, né? Quando você entra nesse processo, ele não é só um processo emocional, psicológico e energético, nos termos onde se encaixa a conversa que a gente ouve, né, sobre chama gênese. Vai muito além disso, né? E também não é só para esse coletivo, é para todos os seres humanos, né? Então, a gente vai num processo aí de mudança de consciência, de cura das nossas emoções, né, de reprogramação da mente, e aí depois, por último, começa o processo de mudança no nosso DNA e, consequentemente, nas nossas células, né, nessa fórmula que compõe as nossas células. E por que que eu estou falando isso para vocês? Não é só porque nós estamos chegando no final do ano e tudo mais, é porque o quarto raio da purificação tem o Chohan Serapis Bey, né? E ele é o mestre da ascensão, né? Então, o templo de Luxor, ele é o templo da ascensão. A maioria das pessoas que vão ascendendo, né? Elas estudam no templo de Luxor. Independente se seja outros raios, tá? Mas a maioria estuda lá, né? Então, ele juntamente com o Saint-Germain, com o raio violeta, ele trabalha o processo de ascensão. Então, por que que Saint-Germain trabalhou tanto conosco, principalmente nos últimos anos? Justamente para fazer essa transmutação, né? Toda essa transmutação dessas toxinas, sejam elas de ordem mental, emocional, física, não importa, né? Porque ele trabalha em conjunto com o Serapis Bey. Antes dele, quem trabalha muito, né? O raio verde e o raio azul. Um raio verde de Maria e Arcanjo Rafael, com o comando mariano, né? Fazendo as curas pela verdade. A pessoa vai tomando uma consciência da verdade. Tá? É o início ali da tirada dos véus. E aí depois vem o raio de transmutação, violeta, e faz tudo isso aí que vocês viveram nos últimos anos, principalmente depois que entraram em conexão de chama gêmeas. E Serafs Bey, então, agora entra nesse meio do caminho, vamos colocar assim, entre o raio violeta e o segundo raio, que é o raio da sabedoria e da iluminação, para justamente nos ajudar a passar pelo processo de ascensão. Então, se a gente for ver por um aspecto assim, bem racional, o que que é ascender, fora tudo isso aí que a gente vive no plano físico? É participar das aulas, né, e do treinamento que acontece no Templo de Luxor para aqueles que têm já condição de fazerem um processo de ascensão, tá? Assim como aqui na Terra a gente faz uma faculdade, um mestrado, né, coisa assim, a gente faz também nos planos extrafísicos, e o processo de ascensão, visto por esse aspecto, não é nada mais do que isso, tá? A gente tem uma coisa assim de entender esses mestres como seres de muita luz, né, muito superiores e tudo. Então a gente acredita assim, eu não consigo, isso é uma coisa, né, fora do meu alcance, está muito longe, né? De certa forma, é até bom que a gente pense um pouco isso, porque às vezes o nosso ego, né, se toma conhecimento disso antes, talvez não dê muito certo, né? Mas, na verdade, à medida que a gente vai entendendo a importância aqui na matéria, né, a gente vai fazendo, a gente entende no plano extrafísico, recebe a informação, né, toma consciência aqui na matéria, aí a gente retorna para o plano físico e vai fazendo esse ciclo aqui, eu digo em termos mentais, né? De dia você está aqui trabalhando, vivendo, depois você vai, dorme e vai vivendo os dois planos. E aí, quando a gente está no plano extrafísico, a gente sempre está estudando, está fazendo um curso, está participando de alguma coisa. Quando eu digo sempre, são para as pessoas que realmente buscam isso, né? Porque o plano extrafísico ele é igual ao plano físico no sentido de ter várias opções, né? As pessoas vão aonde elas se afinizam. E atualmente está existindo assim um movimento energético também,
consciencial de falar sobre isso com as pessoas aqui na Terra, para que elas peçam para irem realmente fazer esses estudos em Luxor ou em qualquer outra universidade do plano extrafísico que faça parte da fraternidade, né? Porque, na verdade, assim, é o que a gente conhece. Deve existir outras, né? Mas eu estou dizendo aquilo que eu conheço. Porque isso vai fazer muita diferença no processo de ascensão das pessoas que estão em outros movimentos também, não só nesse movimento de chama gêmeas. Então, não basta só a gente fazer tudo que a gente faz aqui, né? A gente tem que ingressar nessas escolas, nesses templos, e a gente vai, obviamente, normalmente escolhe um raio, né? E a gente vai se tornar mestre daquele raio, né? O que dá diferença entre uma pessoa aqui encarnada na Terra, que se torna um mestre ascenso, e às vezes nem sabe disso, que já se tornou um mestre ascenso, ou que já veio sendo um mestre ascenso, e esses mestres que a gente conhece da Fraternidade Branca, o tempo que se formou, né, que adquiriu aquela formação, que recebeu, que faz parte daquele grupo, daquele coletivo, daquele raio, e tudo que já fez frente àquele raio. Porque quando você se torna mestre de um raio, você começa a trabalhar com aquele raio, né? E aí isso vai te dar experiência. Então, não é também muito diferente de quando você faz uma graduação e se torna um profissional. Então, qual é a diferença entre um profissional famoso, requisitado, né, e tudo? É o tempo de experiência, a forma como ele trabalha, tudo que ele já viveu, né? Não é isso? É a mesma coisa, né? Então, por que que esses seres têm, a gente tem conhecimento deles e estão à frente? Justamente por isso. Agora, existem milhões de mestres, né? Milhões, até porque os sete raios, hoje a gente já sabe que existem até várias outras derivações dos sete raios, né? E o que que é, né? O que que é sete raios? O que que significa isso, né? Cada raio faz parte de um grupo onde a gente recebe e incorpora energeticamente e consciencialmente, e vai desenvolvendo, né, as habilidades, as virtudes da fonte, né? Então, cada raio tem lá o seu chorrão, o seu arcanjo, e toda uma estrutura, né? Vocês podem procurar aí na internet, coloca Fraternidade Branca, né? Que vão encontrar facilmente. É um local muito seguro de ler sobre isso. É o site do Semente das Estrelas, né? Tem todos os raios lá bonitinho, e a vida de todos, os chorrãs, explica tudo. Então, o que que acontece? Tem as virtudes, né? Quais as virtudes daquele raio? Então, aquelas virtudes nós temos que desenvolver. Então, nós realmente, quando estudamos, a gente vivencia um pouco, a gente vai vivenciando um pouco de prática, mas também um pouco mais de teoria, assim como é numa faculdade, né? E aí, depois que a gente se forma naquele raio, né? Vamos colocar assim, vira um mestre ascenso daquele raio, a gente então começa a trabalhar. Isso significa que muitos de nós que estamos aqui hoje conversando já somos mestres ascensos, né? Já em algum momento, em outros planetas onde a gente passou e tudo, ou mesmo até nesses, não sei como funciona exatamente isso, mas normalmente a gente já viveu essa experiência. E agora, se não me engano, agora a partir de 2025, não tenho certeza se é entre 2025 e 2030 ou se é a partir de 2025, coisa assim. Nós vamos já ter aí Maitreya como nosso governador planetário, né? Então, Saint-Germain ainda fica aí um tempo também, mas Jesus, Sananda, né, já não vai ficar à frente do processo após a ascensão do planeta, né? Por isso que eu acredito que seja possivelmente depois, né, de 2030. Então, nós já vamos começar a era de Aquário, que a gente já está, mas nós vamos começar um processo de era da luz, né? Que é com o segundo raio, que Maitreya também trabalha no segundo raio, né? Que é o raio da sabedoria e da iluminação. Mas antes disso, a gente tem uma tarefa grande aí, que é passar por essa interface aqui,
que a gente vai passar e a gente vai estar muito conectado, então, com o Serapis Bey, né? Ele que vai nos dar aí esse auxílio de ascensão. Lembrando que Serapis Bey é conhecido como o mestre disciplinador, né? Ele foi o pai de Akenaton, na época do Egito, né? Então, Amenófis III é o pai de Akenaton. E ele governou por muitos anos, 40 anos, se não me engano. É o nome original, boa noite, é Amenhotep. Amenhotep é o nome dele, mas é conhecido como Faraó Amenófis III. Ele governou durante 40 anos, um governo muito bom no Egito, de paz, de sabedoria, de prosperidade. E depois que ele morreu, Akenaton assumiu. Akenaton é o mestre Kutum, do segundo raio, né? Encarnação do mestre Kutum. E Akenaton, vocês sabem que a história é um pouquinho diferente, né? Ele tentou fazer uma mudança um pouquinho mais radical aí. Não foi muito bem aceito na época dele, né? E, enfim. Mas, só para vocês se localizarem, né? E nós temos um pezinho aí no Egito, né? Nós temos um pezinho em todos os lugares, né? Mas no Egito parece que as chamas gêmeas se conectam bastante, né? São duas figuras interessantes, dois arquétipos energéticos muito interessantes que é do Egito, né? E os ciganos, né? São dois grupos, são duas regiões, enfim, porque cigano não tem muito uma região, né? Também não é uma civilização, mas é, que a gente percebe logo de cara, né? A gente tem lembranças, muitas vezes, ou sensações de familiaridade, né? Com o Egito e com vidas com os ciganos. Mas hoje, nós vamos dar uma passeadinha lá no Egito, né? Eu disse para vocês que lá no Stories, né? Para a gente tentar aí acessar realmente algumas informações que a gente tem guardado, porque tanto na época de Atlântida quanto na época do Egito, nós ainda tínhamos condição de acessar uma sabedoria, né, ter mais conexão, mais abertura consciencial, né? E depois tudo foi caindo cada vez mais e ficando cada vez mais fechado, né, até chegar no nessa época agora, que está reabrindo a nossa mente, né? Retirando aí os nossos véus. Mas em Atlântida e no Egito a gente ainda tinha muito poder, vamos colocar assim, né? Ou seja, tinha acesso às nossas habilidades do espírito. Sendo assim, nós vamos precisar usá-las daqui para frente, né? Afinal de contas, se a gente está fazendo o processo de ascensão, né? A gente fez aquela queda, né? E agora a gente vai subir de novo, expressar assim, né, para ter aí uma forma de pensar sobre isso. Vamos dar uma passadinha lá, fazer um passeiozinho no nosso acástico, entrando em contato com a nossa consciência mais expandida que viveu os processos no Egito, tá ok? E é por isso, então, que eu peço a ajuda da Carol, da Mary e da Sheila para a gente sustentar essa energia para vocês, de repente, conseguirem acessar. Não posso garantir que todas vocês vão conseguir acessar, porque isso vai muito do desenvolvimento individual de cada um, né? Mas, se vocês não acessarem, vendo ou sentindo claramente esse processo, vocês podem ter certeza de que, em termos celulares, vocês vão, quando eu digo celular, é do seu DNA, né, da sua consciência, do DNA etérico, né? Vocês vão conseguir, sim, fazer essa conexão. E a partir do momento que vocês fazem essa conexão, com o tempo, vocês vão desenvolvendo e vão percebendo algumas habilidades que já estão disponíveis em vocês e vocês não sabem disso. Vocês já estão aptos a fazerem coisas que vocês não sabem, né? É mais ou menos isso a ideia de agora. Por quê? Porque é exatamente assim o processo de ascensão, né? A gente faz as limpezas, faz todo esse movimento e a gente vai se conectando com quem? Conosco mesmo, né? Através da ajuda dos outros. Mas é com a nossa própria consciência, com o nosso próprio conhecimento, da nossa própria experiência, ok? Combinado? Todo mundo animado para fazer isso? Alguém vai correr? Ninguém vai correr, não, né? E aí vamos ver o que que vai acontecer, né? A gente vai receber alguma canalização, vamos ver como é que vai ser. Eu vou fechar aqui no Instagram
Então, o pessoal que está aqui no Instagram, o link está aí nos comentários, né? Se vocês quiserem entrar aqui, mas alguns minutinhos dá tempo de entrar, e depois já não dá mais, tá ok? Tchau, tchau.